Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar um novo vídeo. Hoje temos uma pergunta em questão. Na parábola de Lucas 15, em que narra a parábola do filho pródigo, quem é o personagem principal? O filho que ficou ou o filho que foi embora? Essa pergunta é boa, tá? Desde já se inscreva em nosso canal, clica no sininho que é a notificação, porque tudo que nós lançarmos em nosso canal será notificado aí pra você, tá? Então vamos lá? Toca a nossa vinheta! Vamos lá, meus amigos! E aí? Qual que é o personagem principal entre os dois? O filho que ficou ou o filho que foi embora da parábola do filho pródigo de Lucas 15? Essa pergunta é interessante. Esse texto, Lucas 15, é um texto muito importante, muito bom e também muito pregado. Principalmente porque é sequenciado de 3 parábolas muito boas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e também a parábola do filho perdido. Quando pontuamos os dois, aí tem um segredo especial. Se pontuarmos se é apenas o filho pródigo, por que necessidade Jesus falaria do filho que ficou? Se o foco é esse. Olha que interessante. Se nós pegarmos as 3 parábolas e pausarmos ali, aonde começa a falar, aonde termina sobre o filho que foi embora e voltou, seria muito bom porque fecharia iguais as 3 parábolas. Resumiria em uma grande festa porque o que havia perdido foi encontrado. Porém, acontece que o versículo 25 até o versículo 32 começa algo diferente das três parábolas. Foge à sequência comum das 3 parábolas. Porque inicia na mesma sequência algo que se perdeu, foi encontrado, houve festa porque foi achado. E alguém se alegrou. Esse alguém, principalmente nessa parte da parábola do filho pródigo, pontuamos Deus que é o grande Pai, né? Isso aqui é sensacional, o seu amor, de forma que ele ignora todo o texto, toda aquela narrativa que o filho que foi embora fez para que o pai fosse recebido, para que ele fosse recebido novamente ao pai. E o pai traz de novo anel, roupa e sapato, que significa dignidade, autoridade e identidade. Isso aqui é interessante, tá? Por que essas 3 questões, Lucas? Olha que legal. Quando o pai diz, traga-lhe anel, anel significa autoridade. Por que autoridade? Antigamente o anel tinha essa sequência, a família tinha um anel real. E esse anel era usado também para marcar cartas, assim como reis, e também tinha outros propósitos também, principalmente nesse ponto, de autoridade. Quem tinha um anel tinha autoridade. Ele diz, traga-lhe roupa. Roupa significa identidade. Quando o cego de Jericó ele levanta para encontrar com Cristo, ele retira a capa de mendigo é lançado fora. Ou seja, a roupa trazia uma identidade. E o pai diz, traga de novo roupa para dar-lhe identidade. E ele fala, traga-lhe sandália para os pés. A sandália significa dignidade, de modo que os escravos não usavam sandálias. Eles andavam descalços, porque eles não eram dignos de calçar nada. Em outras questões, nada. E isso é interessante. Mas a festa aqui pausa no versículo 25 e começa a falar sobre o filho que ficou. Um filho amargurado, um filho triste e revoltado, porque o filho voltou que havia se perdido. Interessante que o versículo 25 adiante pontua a resposta que Cristo iniciou. Cristo traz uma parábola, que é a intenção de uma história, com um propósito moral para trazer outra resposta. Isso é uma parábola ou parabola, joga para pegar novamente. E Cristo fez aqui nessa parábola. Ele usou a sequência das 3, porém aqui ele jogou e agora no versículo 25 em diante, ele está pegando de volta. E ele começa a comentar o versículo 25.
Ora, o seu filho mais velho estava no campo e quando voltou, se aproximou-se da casa, ouviu música e dança e chegando aos servos perguntou o que era aquilo. Versículo 26, 27. Respondeu-se este, chegou o teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu o seu irmão são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar, e saiu então o pai ao instante dele. Versículo 29. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito, para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste um bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos. Porém, este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. Essa parte, ela está sendo resposta ao versículo 1, na sua Bíblia, em Lucas 15. 1 e 2. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem são os personagens aqui desse texto principal? Quem é o destinatário? Publicano e pecadores. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Aqui no versículo 2, os fariseus, eles questionam por que Jesus está com pecadores e por que Jesus está com publicanos. Então Jesus, ele usa as três parábolas iniciais. Primeiro, aos destinatários principal, publicano e pecadores, porque deles é o reino. Quem está perdido foi encontrado e houve festa no céu e regozijo. Isso é muito bom. Porém, ele traz no versículo 25 adiante, ele traz um segundo personagem. Um segundo destinatário. Quem que é esse destinatário? É a resposta do versículo 2. Os fariseus e os escribas. Olha que interessante, isso que é legal demais. O versículo 25 fala, olha, o filho mais velho, quem é esse filho mais velho? É os fariseus e os escribas. Os que estavam na casa e já serviam o pai. Ele fala, olha, em resumo, ele não gostou do filho ter voltado, assim como os fariseus e os escribas, no versículo 2, não estava gostando de Jesus estar junto com pecadores e publicanos, que para eles era uma classe que não tinha envolvimento com eles. E o texto diz que ele fala sobre o que tinha perdido e foi encontrado, porém o irmão não gostou, de forma que ele fala, o teu filho, que desperdiçou a herança com meretrizes, com bebedices, ele voltou e o Senhor dá um cevado para ele. Como o Senhor faz isso? Uma revolta. E Jesus traz, olha, o que é meu é teu. Isso que Cristo quis ensinar para os escribas e fariseus. Eles eram esse filho que ficou. Eles eram o filho que ficou na casa, são eles. De modo que Jesus questiona essa posição de ele não entender, de não compreender essa necessidade de trazer o filho de volta para casa, sendo esse filho pecadores e publicanos. E Jesus pontua, olha, convém fazer uma festa, é necessário fazer uma festa, porque o seu irmão estava morto e foi achado, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Mas algo me diz nesse texto, eu senti falta de a continuação da festa. Esse irmão, ele ficou de fora até o fim da festa e não participou da grande festa. Se nós fizermos a comparação do que seria essa grande festa, é o retorno de Cristo e a nossa vida, a ascensão aos céus. E esse ficou, ele era da casa, trabalhava com o pai, porém ficou fora da festa. Isso serve para nós que somos igreja. Também com a mesma posição, somos os filhos que ficaram, estamos na casa. E como estamos nós mediante essa questão? Será que nós somos os pecadores publicanos que está vindo? Ou será que nós somos esses fariseus e os escribas e fariseus que questionam essa posição de Cristo? Que sejamos esses que foram recebidos e festejou com o Pai. Essa é a minha palavra de hoje. Então, a resposta, entre um e o outro, quem é o principal aqui? É o filho que ficou. Esse é o principal desse texto. Que nós possamos, se você pregar, por favor,
Não fale só sobre o filho que foi embora, mas fale que ficou também, porque ele é extremamente importante nas Escrituras Sagradas. Ele é extremamente importante nesse texto. Jesus está falando com a igreja e não só uma mensagem evangelística para agradar nossos corações. Muito obrigado, Deus abençoe você, até a próxima!